Oi, pessoal! Voltamos com a nossa revisão para o concurso da Saneago, 2017, para o cargo de agente de operação, nível médio. Meu nome, para quem não assistiu aos vídeos anteriores, é Bárbara Michelini, mas podem me chamar de Babi. E a gente está aqui para tentar falar sobre os principais pontos de uma forma bem resumida. Então, eu já adianto que os vídeos não substituem o estudo de vocês, tá? É só para dar uma relembrada. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o ponto 4 de português, que são os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles não podem ser numerados porque variam muito e se adaptam às necessidades dos falantes. Ou seja, os gêneros textuais, eles acompanham as mudanças no modo de comunicação entre os falantes. Por exemplo, a carta pessoal, que depois virou SMS, que depois virou e-mail, e hoje o pessoal se comunica por WhatsApp. Mesmo que não possamos contá-los, é possível observar que eles possuem peculiaridades que nos permitem identificá-los e reconhecê-los entre tantos outros gêneros, né? Entre as características dos gêneros textuais estão a apresentação de tipos estáveis de enunciados, além de estruturas e conteúdos temáticos que facilitam a sua definição. Diferentemente dos tipos textuais, que apresentam uma estrutura bem definida, além de um número limitado de possibilidades, os gêneros textuais, eles são diversos e cumprem uma função social específica. Não podemos confundir tipologias textuais com gêneros literários e com gêneros textuais, são coisas diferentes. As tipologias textuais são 5: narração, descrição, argumentação, dissertação, injunção e exposição. Os gêneros literários são 3: narrativo, lírico e dramático. Já os gêneros textuais, eles são infinitos e possuem características distintas e específicas. Os gêneros textuais, eles são utilizados todas as vezes que os falantes estão inseridos em alguma situação comunicativa. Ainda que inconscientemente, selecionamos um gênero que melhor se adapta àquilo que desejamos transmitir ao nosso interlocutor, sempre com a intenção de, sobre ele, causar algum efeito, obter algum efeito. Dessa forma, é preciso de um suporte textual para que o texto seja materializado, para que esse texto seja reproduzido. Exemplo, o suporte textual, revista. Nesse suporte textual, nós encontramos gêneros textuais do tipo carta ao leitor, entrevista, notícia, reportagem, receita, horóscopo, editorial, entre outros. Apesar dos gêneros textuais apresentarem características diferentes entre cada um, eles também podem apresentar algumas características em comum. Por exemplo, os gêneros textuais conto, romance, novela, crônica e fábula da tipologia narrativa, em comum, eles possuem as seguintes características: narrador, personagens, tempo, espaço e enredo. Agora vamos falar um pouco sobre cada um dos gêneros textuais apontados no edital. O editorial. O editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo informar, mas sem obrigação de ser neutro, de ser indiferente. Os acontecimentos eles são relatados sob a subjetividade do repórter, de modo que evidencia a posição da mídia, ou seja, do grupo que está ali por trás do canal de comunicação, já que os editoriais não são assinados por ninguém. Podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual, algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, rádio, internet. Algumas características da notícia são
texto de cunho informativo, descritivo ou narrativo, emprego da linguagem formal, clara e objetiva, tem que ser feito em terceira pessoa, impessoal, né? Por discurso indireto, e ele fala sobre fatos reais, atuais e do cotidiano. A reportagem é um gênero textual não literário, considerado um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. A reportagem ela pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo. Ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos, porém, ela não deve ser confundida com eles. Expositivo e informativo porque expõe sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Algumas características são texto em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, temas sociais, políticos, econômicos, emprego da linguagem formal simples, clara e dinâmica, o discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, e os textos são assinados pelo autor. O artigo de opinião, como o próprio nome já diz, é um texto que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitos. É um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre o assunto abordado. Portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, ele deve sustentá-lo através de informações coerentes e admissíveis. Logo, as ideias defendidas no artigo de opinião são de total responsabilidade do autor. E por esse motivo, ele deve ter cuidado com a veracidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Uma característica muito peculiar do gênero textual é a persuasão, que consiste na tentativa do emissor de convencer o destinatário, que nesse caso é o leitor, a adotar a opinião apresentada. Por esse motivo, é comum haver descrições detalhadas, apelo emotivo, acusações, o humor satírico, a ironia e fontes de informações precisas. A resenha ela é um gênero textual mais sucinto. E a principal característica é tecer de maneira breve uma crítica sobre determinado assunto. A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos de descrição, e esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Por ser uma síntese, muitas pessoas acabam caindo na armadilha da superficialidade, utilizando expressões como eu gostei ou eu não gostei, esquecendo-se de que é preciso também argumentar para justificar as críticas positivas ou negativas que constarem na resenha. Tudo isso deve ser feito através do emprego de um vocabulário simples, porém preciso, prezando a concisão e a impessoalidade. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais ou revistas, e além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde a sua validade, ela fica fora do contexto. Já o relatório é um tipo de texto, como o próprio nome já indica, que relata sobre algo. É um texto que apresenta um conjunto de informações pormenorizadas sobre determinado tema. A linguagem presente nos relatórios é formal e cuidada. É utilizada a norma culta e geralmente o texto é pautado na coerência e na coesão textual. Os relatórios podem ser textos escritos ou orais, né? São textos expositivos, de caráter narrativo e descritivo, mas, no entanto, alguns relatórios podem ser críticos, com a presença de argumentação e considerações pessoais. A estrutura do relatório, ela é formada pela capa, índice, título, introdução, desenvolvimento, conclusão, considerações finais e bibliografia. Elas seguem a forma padrão estipulada pela ABNT.
O parecer é o pronunciamento por escrito de uma opinião técnica que deve ser assinado e datado e deve conter o nome e o registro profissional e ele é emitido por um especialista. Por exemplo, o advogado, médico, psicólogo, sobre determinada situação que exija conhecimentos técnicos. O parecer deve ser sustentado em bases confiáveis e escrito com o objetivo de esclarecer, interpretar, explicar certos fatos para o interlocutor, que não é tão especializado no assunto, de preferência usando como referências artigos científicos comprovados ou leis que expliquem a sua opinião. Difere do laudo pericial por não ser necessariamente requisitado por um juiz e por ter um modelo mais simples quanto às regras de sua elaboração. Tende a ser mais informal para facilitar a compreensão do consultante. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. As características da charge são: ela retrata a atualidade, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, se origina na notícia jornalística, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo e também pode ser chamada de texto visual, em que se utiliza o humor ao mesmo tempo em que há crítica. A publicidade institucional é uma forma de publicidade que não se refere ao produto em si, e sim à empresa ou instituição, visando a disseminação de ideias no intuito de moldar ou influenciar a opinião pública, motivando comportamentos desejados por uma instituição ou provocando mudanças na imagem dessa instituição. Fala-se da importância para a sociedade, da sua contribuição para o progresso do país, dos benefícios que a organização faz ou traz para a sociedade. Assim, cria-se uma imagem positiva da marca. A publicidade institucional, normalmente, ela tenta sensibilizar as pessoas para ações que elas devem tomar. Esse vídeo foi um vídeo básico sobre as questões dos gêneros textuais. Eu tive a ajuda do professor Marcelo Ribeiro, que é professor de língua portuguesa. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal e também dê um like nesse vídeo. E no próximo vídeo a gente volta com a parte do direito. Bons estudos!